10 que ele não tinha botado. Olha a raiva. Porque são coisinhas pequenas que vão minando. Às vezes, aquele problema que te gera um certo desconforto é a bendita da parede que não está rebocada ainda. E não está rebocada não é porque você não tem a possibilidade de rebocar. É porque você já pediu, não foi feito, ou você mesmo não está a fim de fazer. Aí você prefere passar todo dia naquela parede e falar assim, a gente precisa rebocar essa parede, não é? E volta. Sabe por quê? Porque é um desconforto suportável. E a gente tem que ter muito cuidado com esses desconfortos suportáveis. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ter um fluxo de sangue para ver o mover de Deus. Quando, na verdade, foi um simples toque na orla do Senhor que moveu o sobrenatural. O problema dela era grave, mas a atitude foi simples. E quando eu digo atitude simples, amados, eu não estou falando que é uma atitude fácil. Simples é porque requer, porque não é complexa. Você não precisa mandar uma carta para o presidente, não precisa dar autorização de um chefe de justiça. Não é algo complexo. É algo que você pode fazer. Mas às vezes não é fácil. E às vezes não é fácil porque você não quer sair da sua zona de conforto. Querido, vim toda terça-feira abrir e fechar a igreja para acontecer o curso de Libras é uma atitude simples, mas não é fácil. Disponibilizar tempo para vir toda terça-feira e ficar aqui 1 hora. É 1 hora. De 7 às 8. É uma atitude simples, mas não é fácil. Mas se essas alunas não tivessem colocado o pé e falado, eu vou fazer, elas não teriam feito. E o pastor sempre fala isso, né? Se a gente quiser, a gente pode. Então, quantas coisas você está prorrogando que você pode fazer ainda hoje? Quantas coisas a gente tem, às vezes, achado que precisa de uma ação. Oh, meu Deus, eu preciso entrar pelo telhado da igreja para receber o que eu preciso, quando, na verdade, é uma atitude simples. Um simples toque. Tocou e moveu o sobrenatural. E esse toque, amado, ainda que a atitude tenha sido simples, ela precisou de coragem. E a nossa coragem, ela está muito ligada à fé. E eu tenho experimentado muito dessa coragem que vem pela fé. Porque talvez alguns, né, principalmente porque hoje nós temos alguns visitantes, eu e o meu marido, aquele bonito ali, Sansão, que fica ali atrás, meu Pix é 15... Mentira. Nós hoje estamos na posição de liderança do Ministério de Adolescentes, o querido Vidatim. E às vezes, amado, a gente precisa de muita coragem. Porque é muito mais cômodo a gente fazer uma reuniãozinha com os adolescentes do que fazer, por exemplo, um louvorzão. É muito mais cômodo, amado, a gente fazer um bate-papo com os adolescentes lá em casa do que fazer uma conferência team. Porque os medos, a multidão que a gente cria de empecilhos, ela é imediata. Qualquer pessoa que está numa posição de liderança, seja onde for, e ela quer entregar algo que seja agradável, seja Deus ou até mesmo a pessoas, ela vai pensar de imediato. E se não vier ninguém? E se faltar comida? E se alguém faltar? E se não aparecer alguém do louvor? E se? Querido, se a gente for ficar nesse e se, a gente não faz nada. A gente prefere ficar o quê? Na reuniãozinha, no culto de quinta, no culto de domingo. A gente não faz absolutamente nada. Nada. E isso é para tudo, querido. Para tudo.
Quando você se dispõe a fazer, sei lá, um teatro, ou quando você se dispõe a receber alguém dentro da sua casa, ou você se dispõe a fazer uma célula na sua casa, você fica pensando, e se não vier, e se não chegar, e se, e aí você cria aquela multidão de empecilhos e você fala assim, é melhor deixar para depois, eu vou desistir, porque está muito difícil, às vezes nem está difícil, só está difícil na sua cabeça. E aí você desiste. Por isso nós precisamos ter coragem. É a coragem que alimenta o primeiro passo. Não é só a vontade, querido, porque vontade dá e passa. Mas a coragem, ela fica. Porque a nossa coragem, ela está ligada à nossa fé. Eu não faço porque tenho coragem. Eu faço porque eu creio que Jesus, que Deus vai abençoar. E daí vem a minha coragem. Eu não faço porque eu tenho coragem, eu faço porque eu tenho fé, e a fé me dá coragem. E é isso. Para aprender Libras aqui, amados, requer coragem. Requer coragem. Porque às vezes os dedos não acompanham os movimentos. Né, Vilminha? Vou dar o exemplo aqui da nossa diaconisa Vilma, que já tem os dedinhos um pouquinho atrofiadinhos, são meio duros. Amado, se ela visse a dificuldade, ela não estava aqui hoje. Porque, por mais que Deus tenha nos dado inteligência, nós somos limitados. Às vezes isso acontece até para algumas pessoas que querem continuar os estudos. E ficam, não entra nada na minha cabeça, mas alguma coisa entra, e esse alguma coisa valoriza. A gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. E às vezes a gente deixa de alcançar patamares espirituais maiores, porque a gente fica preso no lugar onde a gente já conhece. Que às vezes é dentro da nossa casa. Que às vezes é num lugar, ou num ministério, ou enfim. Às vezes a gente se acostuma com um trabalho por medo de não conseguir outro. E aí você chega em casa, você fala mal daquele trabalho, você não, mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? Se você não faz nada para mudar essa realidade, é melhor não reclamar. Porque a reclamação, amado, ela nos traz uma energia tão negativa. A gente fica pesado, né? A gente acorda, só de pensar que a gente tem que ir para aquele lugar que a gente não quer mais, dá vontade nem de acordar. Querida, eu falo isso de experiência própria. Eu fiz o mestrado em Niterói. E olha que era assim, né, eu até gostava da faculdade. Mas eu não queria fazer aquilo. Não queria. Mas eu fui porque aquilo ia me colocar em lugares maiores. Eu fui porque aquilo me daria, me abriria portas. Eu fui. Mas, querido, que sofrimento. De você chorar assim, ai, não quero ir. Alguns de vocês já devem estar passando por isso. Alguns de vocês passam isso hoje. Quando acordam para ir para um lugar, para o trabalho, enfim, ou qualquer outro lugar que vocês não querem ir. E o que estamos fazendo para mudar essa realidade? A coragem, amado, ela estava ali com aquela mulher do fluxo de sangue. E ela não gritou, ela não esperneou. Até porque nem era bom que ela esperneasse. Porque ela não queria ser vista, creio eu. Ela queria ficar desapercebida. Talvez a estratégia dela foi se rastejar no meio daquela multidão para ficar ali quietinha, tentar chegar o mais rápido possível, de forma assim que ela conseguisse tocar e ninguém percebesse. E isso ela conseguiu. Porque nem os próprios discípulos, que provavelmente, acredito eu, que os discípulos deveriam ficar ali ao redor de Jesus com cuidado com ele. Porque os discípulos sabiam quem Jesus era. Era alguém importante. Alguém poderia, sei lá, chegar ali e matar Jesus ou agredi-lo, não se sabe. Os discípulos ali à sua volta, essa mulher tocou na orla e os discípulos não perceberam nem a mulher, muito menos o toque. Mas Jesus sentiu. E esse era o mais importante. Às vezes terão pessoas ao nosso redor que não verão o nosso esforço, que não valorizarão o nosso esforço. Mas isso não importa, querido. A orla que está sendo tocada não é de pessoas, é de Jesus. É Ele que está vendo.
E a orla, eu sempre fiquei assim, o que é a orla, né? Eu pensava assim, é a barrinha do negócio. Mas aí eu fui pesquisar. E orla, né, se a gente for fazer uma tradução bem vulgar, ela significa franja. E os judeus, eles usavam uma... Ai, qual o nome daquilo, gente? Não era uma túnica, não. Um manto. Manto. Aqui ao redor, que tinha um significado. Né, o significado era Deus em volta, Deus ao redor. E aí eles usavam aquilo e tinha franjinhas nas pontas do manto. Foi aquela franjinha minúscula